Olá, alunos do 8º ano. Então, vamos a algumas dicas de solução das atividades da APC de junho. Então, na questão número 1, está escrito assim: a professora de matemática de 8º ano disse aos alunos: determine o conjunto solução ou as raízes de cada uma das seguintes equações do segundo grau, do tipo ax ao quadrado igual a b, ou ax ao quadrado mais b igual a zero, que estão colocadas abaixo. Isto fará com que vocês possam compreender melhor como resolvê-las. Então, no item A nós temos x ao quadrado menos 49 igual a zero. Então, como nós resolvemos esta equação do segundo grau? Basta que nós mudemos inicialmente o menos 49 de lugar. Então, começa repetindo x ao quadrado. Em seguida, já escrevo o sinal de igualdade. Como após o sinal de igualdade é zero, não precisa colocar zero mais 49. Então, era menos 49 no primeiro membro, muda. O número menos 49 ele muda de lugar com um sinal inverso, ou seja, sempre é a operação inversa. Então, aqui ficaria 0 mais 49, ou simplesmente 49. Se x ao quadrado é igual a 49, o valor do x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 49. Vocês vão verificar qual é o número que vezes ele mesmo resulta 49. Aí vocês vão lembrar dos números quadrados perfeitos. Então, por exemplo, se eu calcular 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada do número 4 é 2. 3 vezes 3 é 9. Então, raiz quadrada do número 9 é 3. E assim por diante. Então, existe um número que vezes ele mesmo resulta 49. E esse número é o 7. Então, no item A, nós temos que x é igual a mais ou menos 7. Então, o conjunto solução, ou as raízes dessa equação, serão os números 7 negativo e o 7 positivo. Ok? Então, S de solução, né, é igual a menos 7 e 7. Poderia também escrever, por exemplo, letra V de conjunto verdade, mas é melhor utilizar a letra S de solução. No item B, é a mesma coisa. Porém, note que aqui tem 3 multiplicando x elevado a 2. Então, nós vamos inicialmente repetir o 3x ao quadrado, muda o 27 de lugar, então fica, como ele era negativo, ele fica positivo no segundo membro. Então, nós vamos dividir por 3. Essa divisão, ela pode ser feita assim já, colocar o 3 no denominador, né, de cada lado, ou poderia ser escrito assim, olha, x ao quadrado igual a 27 terços. Então, para economizar uma linha, eu já vou colocar a divisão aqui, só que aí eu tenho que colocar dos dois lados da igualdade. Feito isso, olha só, 3 dividido por 3 é 1, então vai ficar x ao quadrado igual 27 dividido por 3 é 9. Basta agora extrair a raiz quadrada de 9, lembrando que equivale o valor positivo e o valor negativo. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Vocês vão determinar qual é esse número e vão escrever aqui no conjunto solução. Lembrando que é um número positivo e um número negativo. A mesma coisa será feita para os itens C e D, mas no item C e no item D, nós já temos aqui, olha só, a igualdade sem precisar mudar o número de lugar. O que será necessário no item C é dividir pelo 9, lembrando que essa parte aqui, né, é o que a gente poderia também ter feito no item B,
Então, não é do item C. Então, aqui vocês vão dividir por 9, não necessariamente dividir, vocês vão representar em forma de fração. Então, vai ficar assim, olha, x ao quadrado igual a 64 nonos. O x, ele vai ser mais ou menos raiz quadrada de 64 nonos. Notem que a raiz quadrada, ela é grande, tá? O número 64 e o número 9 tem que estar dentro da raiz quadrada. E aí, vocês vão calcular raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 9, ok? Mesma coisa com o item D, que é o número 121. Tranquilo? A questão número 2. A questão número 2 está escrito assim: veja seguir um retângulo com uma área de 45 metros quadrados. Utilizando o conceito de cálculo de área de uma figura retangular, encontre a equação do segundo grau e assinale em qual das alternativas abaixo ela está representada. Então, nós temos aqui, né, a alternativa A, B, C e D. Então, o que vocês vão estar fazendo? Lembrando, primeiramente, como se calcula a área de um retângulo. Então, olha só. Um lado mede x, o outro lado mede 5x. Lembrando que um retângulo, lados paralelos têm a mesma medida. Então, x e x, 5x e 5x. A área, ela é calculada utilizando a fórmula base vezes altura. Então, a base indicada pela letra B vai ser o 5x. E a altura indicada pela letra H vai ser a letra x. Então, vocês vão substituir aqui, olha só, 5x vezes x, que por sua vez é igual ao 45 metros quadrados que foi dado aqui e que está aqui dentro do desenho do retângulo. Então, vocês vão multiplicar aqui, olha só, e vão verificar se o resultado vai ser alguma das 4 alternativas. Se não for, tentem mudar o 45 para o primeiro membro e verificar se tem a resposta. Na questão número 3, vocês vão utilizar, né, o que foi determinado lá na questão 2. Então, resolva a equação que representa a área do retângulo da questão anterior. Encontre suas raízes e dê as medidas do comprimento e da largura dessa figura. Então, o comprimento, basicamente, é o que nós vamos chamar de... Vocês pensem bem. O comprimento e a largura, o que eles poderiam ser? A base ou a altura? Então, vocês analisem direitinho. Uma das duas medidas é o comprimento e a outra medida é a largura. E resolver a equação é igual ao que vocês vão ter feito lá na questão número 1.